E aí galera, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos vídeos do Matemática da Aprovação. Então bora lá. No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre múltiplos e divisores. Bora lá para não perder tempo. Primeiramente a definição de múltiplos. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando o número por um fator. Então, para a gente descobrir o múltiplo, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar o número por um fator. Professor, dá para colocar isso aí na prática? Tudo bem. Então bora lá. Bora trabalhar em cima dos múltiplos de 2 e os múltiplos de 5. Então, primeiramente, revendo a definição, os múltiplos são obtidos multiplicando o número por um fator. Exemplo, como eu quero os múltiplos de 2, o número é 2. E os fatores são os valores que eu vou multiplicar o 2. Observe na tabelinha quem são os fatores aí. Aí em cima, na primeira linha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até o 10. Então, na tabelinha, para a gente complementar, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E assim sucessivamente. Então, observe o seguinte, galera. Os múltiplos de 2, quem são? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Observe que eles aumentam de 2 em 2. E, professor, essas reticências no final do conjunto, ela indica o quê? Indica que é um conjunto infinito. Então, coloquem na cabecinha de vocês, falou em conjunto dos múltiplos, ele sempre será um conjunto infinito. E o zero é comum, ou seja, o zero é o menor múltiplo de todos os números. Tranquilo? Então, observe o seguinte, os números naturais, né? Claro. Os múltiplos de 5, observe, quem é o número? 5. Quais são os fatores? 0, 1, 2, 3, 4. É só multiplicar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E aí vai. Logo, quem é o conjunto dos múltiplos de 5? Olha lá. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha reticências. Reticências indica o quê? Que o conjunto continua, que é um conjunto infinito. Ou seja, não tem fim. Olha o 0, tá vendo? O zero é o menor múltiplo natural, tranquilo? Então, bora lá dar continuidade. Algumas observações importantíssimas. Primeira, o zero é múltiplo de todos os números, isso já vimos, né? O zero só tem um múltiplo, que é o próprio zero. Então, perguntar quem é o múltiplo de zero? Zero. Até porque zero vezes qualquer número sempre será zero. De boa? Outra observação. Todo número natural é múltiplo dele mesmo. Observe que nós vimos o múltiplo de 2 e o 2 está dentro do conjunto dos múltiplos do 2. Vimos os múltiplos de 5. O 5 está dentro do conjunto dos múltiplos de 5. Então, todo número natural é múltiplo dele mesmo. De boa? Agora uma observação bem importante. Para saber se um número é múltiplo de outro, devemos dividir o múltiplo pelo número e a divisão deve ser exata, ou seja, o resto tem que ser igual a zero. Bora colocar essa observação em prática. Então vamos verificar se o 72 ele é múltiplo de 6. Basta dividir o 72 por 6 e o resto obrigatoriamente tem que dar quanto? Zero. O resto dando zero significa que é uma divisão exata. Bora lá colocar em prática. Então, 72 dividido por 6, é isso? Pega o 7. 7 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar a 7, 1. Concorda? Baixa o 2, não é isso? Então, ficou quem agora? O 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar a 12, nada. Nosso resto deu zero? Zero. Então, perfeito. Se o resto deu zero, o que significa dizer? Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Logo, 72 é múltiplo de 6. Tranquilo? Professor, então pela lógica, para achar os múltiplos de 6, eu multiplico 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, aí vai ficar quem? Aumentando de 6 em 6. Isso, então 0, 6, 12, 18, 24, tranquilo? E assim sucessivamente. Lembre-se que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, não tem fim. Bora lá. Divisores. Um número é divisor do outro quando não há resto na divisão. Ou seja, o resto é zero. Obrigatoriamente, se o resto é zero, a divisão tem que ser exata. Bora lá para pegar alguns exemplos. Então, observe aí, nós temos o número 2. Quais são os divisores de 2? O 1 e o 2. Observe o número 3. Quais são os divisores de 3? O 1 e o 3. Observe o 4. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. A ideia de divisor, galera, está ligada à divisibilidade. Um exemplo.
Eu posso dividir o 2 por quem? Eu posso dividir o 2 por 1 e por 2. Por isso que 1 e 2 são divisores do 2. Exemplo aqui, o 6. Eu posso dividir o 6 por quem? Por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Bora pegar aqui o 20. Quais são? Eu posso dividir 20 por quem? Por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20. Logo, quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Eu separei aqui apenas 3 exemplos. Ó. Os divisores de 2, 1 e 2. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 30, 1, 2, 3, 6, 10, 15 e 30. O que a gente pode concluir aí? Ó? Quem é o menor divisor natural? O 1. Tranquilo? E quem é o maior divisor de um número? O próprio número. Observe que os divisores de 2 terminam com 2. Os divisores de 6 terminam com 6. Os divisores de 30 terminam com 30. Tranquilo? Então, o maior divisor natural de um número é o próprio número. De boa? Então, bora lá. Também para algumas observações importantes. Prestem bastante atenção. Então, bora lá. O 1 é divisor de todos os números, já vimos ali no nos conjuntos anteriores, né? Já vimos que o 0 é múltiplo de todos os números naturais e o 1 é divisor de todos os números também, tranquilo? Bora lá. O 1 só tem um divisor, que é o próprio 1. Da mesma forma que o 0 só tinha um múltiplo, que é o próprio 0, o 1 só tem um divisor, que é o próprio 1. De boa, né? Tá muito tranquilo. Bora diferenciar agora números primos de números compostos. Números primos apresentam apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Já os números compostos apresentam mais de dois divisores. Professor, dá para dar uma clareada nisso aí? Dá para colocar em prática? Dá para trazer exemplos? Claro, o desejo matemático de vocês é uma ordem. Então, bora lá. Vamos ver aí exemplos de números primos e de números compostos. Números primos, tá vendo? O 2. Por que o 2 é um número primo? Porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ou seja, quais são os divisores de 2? 1 e 2. Tá vendo? O 1 e ele mesmo. O 7. O 7 é primo? É, porque só tem dois divisores. Quais são os divisores de 7? 1 e ele mesmo. Ou seja, 1 e 7. O 11. O 11 é primo? É, porque só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. A mesma coisa acontece com o 17. Por que o 17 é primo? Porque só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Tranquilo? Então, ó, olha a definição novamente aí dos meus primos. Apresentam apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Bora agora ver exemplos de números compostos. E para lembrar, eles apresentam mais de dois divisores. Exemplo aí, ó, o 4. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Então, ó, se eu tenho a partir de 3 divisores, o número é chamado de composto. Tranquilo? Os divisores de 9, 1, 3 e 9. Então, eu tenho a partir de 3. Os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores de 25, 1, 5 e 25. Então, para o número ser denominado composto, ser chamado de composto, obrigatoriamente ele tem que apresentar o quê? Mais de dois divisores. Tranquilo? É isso aí. Valeu, galera. Um abraço a todos e até a próxima.